Vamos embora então. Galera, o negócio é o seguinte. Vamos falar hoje sobre arrume o seu armário, saia do aluguel. Certo? Não dá para entender nada por esse título, mas a gente vai entender ao decorrer dessa palavra. O armário, ele é algo muito forte na nossa vida, né? Muitas coisas acontecem dentro do armário. Então, você pode se perder no mais profundo dele e entrar, às vezes, em Nárnia, né? Isso acontece dentro do armário. Do armário, também tem pessoas que, em certo ponto da vida, nos surpreendem e saem de dentro dele. Não é? Sai de dentro do armário. E no armário também tem aquele cara da quinta série que mora lá, o Mário, né? Aquele da quinta série, você sabe de quem eu estou falando. O armário acontece muitas coisas, mas falando sério, o armário ele representa algo do mais íntimo na nossa vida. Ninguém chega na sua casa e tem acesso ao seu armário. Por mais íntimo que a pessoa seja, ela pode abrir sua geladeira, ela pode usar suas coisas, mas o seu armário ela não vai mexer. Então o armário nessa pregação ele representa o seu coração, representa a parte mais íntima da sua vida. E a pergunta que eu quero fazer nessa manhã é: como está o seu armário? Onde está a organização daquela parte que ninguém vê na sua vida, que só você tem acesso? O meu armário na minha casa, nem a empregada lá mexe. Passa tudo certinho, nem a Ingrid mexe. Deixa lá tudo certinho, para quando eu chegar em casa eu arrumar do meu jeito, na minha arrumação. Tem gente que prefere arrumar por cores, deixa tudo redondinho, cheiroso. E isso é sensacional. Confesso que eu não sou o cara que arruma por cores. Tem estações da nossa vida que a gente quer, né? Então, arruma por cores, tarará, passa um fim de semana todo arrumando. Para começar a semana, você já tirou tudo de ordem, mas deixou arrumado. Só que também tem pessoas que simplesmente deixam a bagunça porque não sabem lidar com ela. Em fase da nossa vida, a gente tem recomeços. Então, muitos aqui já saíram da casa dos pais, foram morar sozinhos. Na casa do seu pai, da sua mãe, você tinha quem arrumasse o seu armário. Tudo bem, aí a sua intimidade lá, seu pai e sua mãe arrumavam, está tudo certo. Às vezes pai e mãe não arrumam, e é o que deveria fazer. Mas não é 100% um problema seu. Agora, na vida adulta, ninguém vai arrumar o armário por você. E a arrumação da sua casa, a arrumação do seu espaço, ela reflete a sua vida espiritual. Quer saber se uma pessoa está bem espiritualmente? Vai visitar a casa dela. Pode até ter dado um tapinha ali, está arrumado, mas quer ir mais profundo nela? Vai no quarto, vai no banheiro, está tudo em ordem. Quer ir no mais profundo? Pede para abrir o armário. A arrumação, ela reflete sim a nossa vida espiritual. Pessoas que estão abaladas, têm a casa totalmente desarrumada. Elas vivem ali na pior degradação possível. Outro dia eu estava vendo um post de, acho que era uma entidade filantrópica, alguma coisa assim, uns meninos que vão ajudando velhinhas em comunidades. E aí eles estavam mostrando a casa de uma velhinha que eles foram ajudar lá, só que ela vivia numa comunidade ok, só que a casa dela era um lixão. E ela ia acumulando lixo, não era nem coisa velha, era lixo mesmo, a ponto de que subia até o teto o lixo, e a ponto de que ela não conseguiu mais entrar na casa dela. Ela vivia ali na entradinha da casa, porque o quarto já tinha sido tomado pelo lixo até o teto, a sala foi tomada pelo lixo até o teto, e ela estava na varanda. Então eles iam entrando, tinha fezes, tinha de tudo naquele lugar, os ratos moravam mais do que a mulher. Como é a condição espiritual de uma mulher dessa? O que levou ela a chegar nesse ponto? E muitas vezes a gente não chega, obviamente, nesse ponto, mas
a gente chega numa bagunça tão grande que a gente não consegue arrumar. Ou a gente terceiriza essa arrumação. Então, quem arruma o seu armário? Quem lava as suas roupas? Quem organiza o seu íntimo? Como eu falei, muitos aqui já passaram dessa fase de sair da casa dos pais. Mas espiritualmente, a gente tem fases que a gente volta para esse choque que é morar sozinho. E reinicia, e reinicia, e reinicia. Assim como a igreja. A gente pode fazer essa analogia para a nossa vida pessoal, mas a gente também pode fazer essa analogia para a nossa vida ministerial. A gente sai de uma estação que está tudo redondo, em que tem cada pessoa para cuidar de cada coisa e a gente não precisa se preocupar com nada. A gente precisa se preocupar em apenas fazer aquilo que a gente já flui. Mas quando a gente troca para essa estação, como eu falei agora, nós somos uma igreja em crescimento, em construção. Não tem quem faça. E ninguém vai arrumar a sua bagunça, ninguém vai arrumar o seu armário. Ninguém vai fazer a sua parte. O armário vai estar uma bagunça. E é você quem tem que arrumar. O seu armário ministerial é você que tem que arrumar. Simples assim. Agora é você ou é ninguém. Muitos na igreja estão assim espiritualmente. É uma bagunça tão grande e você não sabe mais para onde ir, o que fazer. Você só vai acumulando. Está tanta bagunça, Deus, aqui dentro. Está tanta bagunça aqui dentro que eu não quero nem mexer. Vamos jogar para dentro do armário e vamos fechar. Ali ninguém vai ver. E assim eu vou conseguir avançar. Mas chega uma hora que o que está em oculto, ele começa a vir para as claras. O que está dentro do armário começa a explodir para fora. Que fase que você está vivendo? Como está o seu armário? A responsabilidade de arrumar é sua. Tudo que Deus faz nessa terra tem um preço. Aliás, tudo que a gente faz na nossa vida pessoal também tem um preço. Você quer viver nessa terra? Se você já é maior de idade, você vai ter que pagar o preço, meu irmão. Até aqueles que vivem na rua precisam pagar algum preço. Não tem como fugir. É uma lei. Só que muitas vezes a gente quer viver algo sem pagar o preço. Quer que os outros paguem para a gente. Como assim? Você é responsável por você. Se a gente for pensar ali no Novo Testamento, está Jesus ali andando, Pedro, e vem as pessoas cobrar o imposto de Jesus, porque ele já era maior de idade, Pedro também, então cobra dele de Pedro. E aí vai fazer o quê? Vão pagar, vão dar a César o que é o de César. Não vão fugir da responsabilidade. Mas os outros discípulos ainda não eram maiores, ainda não estavam no ponto de pagar. Então eles não pagam. Mas você e eu, como filhos maduros, precisamos pagar o preço. Amém? Josué 5, 2 a 5, está escrito. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra, circuncidou os israelitas em Gibeade, Aralote, meu Deus do céu. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não tinham passado pela circuncisão. O povo ele queria apenas entrar na terra prometida. Uma geração saiu do Egito e ela saiu circuncidada. Mas eles não acessaram a promessa. Outra geração estava vivendo em cima do que a primeira geração construiu. Mas não pagaram o preço que devia ser pago. Então Deus vai simplesmente ali para Josué e fala: ei Josué, vamos lá. Tem uma galera que agora vai chegar na terra prometida. Uma outra galera pagou o preço, foi circuncidada, mas mesmo assim
Não viveu a promessa, não passou pelo processo, ficou no deserto, mas essa galera aqui vai acessar. Mas existe um preço a ser pago. Existe um corte na carne que precisa ser feito. Vai lá, faz a faquinha de pedra aí e circuncida essa galera. Eles precisam ter as marcas para poder acessar. E Josué cumpriu aquilo. Todo israelita precisou ser circuncidado. Todo israelita precisou pagar o preço para entrar na terra prometida. E todo crente precisa pagar um preço para entrar na presença de Deus. A presença de Deus, ela não é simplesmente gratuita. Existe um preço. Quando você chega, beleza, você tem a amostra grátis. E show de bola. Você vai conhecer Deus nesse período aí de free trial, de talvez 365 dias grátis. Você vai experimentar o melhor de Deus, Ele vai mostrar quem Ele é para você. Mas, passou esse período, irmão, você precisa pagar o preço. Não o preço que Jesus pagou, porque esse você não conseguiria, mas o preço que é a sua parte, o preço que faz parte do seu armário. Muitas vezes a gente quer acessar a presença do Senhor sem pagar o preço. Em 2 Samuel 24, do 21 a 24, está escrito: E disse: Porque o meu Senhor e Rei veio a este seu servo. Davi respondeu: Para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre o povo. Araúna, porém, disse a Davi: Meu senhor e rei, pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador, o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, tudo isso dou a ti. Ele acrescentou: Que o Senhor, o teu Deus, se agrade de ti, ó rei. O rei, porém, respondeu a Araúna: Não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Não oferecerei ao meu Deus, o Senhor, holocaustos que não me custem nada. Davi era o rei aqui de Israel. Davi tinha que construir ali, tinha o desejo de construir para o Senhor um novo habitáculo, apesar do Senhor não morar em templos feitos por homens, mas ele queria restaurar a adoração em Israel. Então ele tinha um lugar especial, que era a eira de Araúna, que era um lugar alto. A eira era o lugar onde você colocava o trilho, debulhava ele, e o vento vinha e levava a parte leve do trigo, só ficava a semente. Então era no alto do monte. Ele queria construir esse tabernáculo para o Senhor no alto do monte. Só que esse lugar já tinha dono. Era o tal do Araúna. Então ele vai lá, como rei, chega para Araúna. E aí, quero esse lugar, vamos fazer um templo aí para o Senhor, vamos fazer uma adoração. E obviamente o súdito ali, Araúna, fala: Rei, isso aqui é seu, pega aí, queria agradar, queria servir a Deus também, e está tudo certo. Mas Davi tinha o conhecimento de que não adianta oferecer algo a Deus que não lhe custe. Tudo que eu vou oferecer para Deus tem um custo, senão não tem valor. E o custo, ele não é simplesmente financeiro. O custo é o nosso coração. O custo é entregar tudo, tudo. Não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem. Quantas vezes a gente entra na presença do Senhor querendo dar o que me sobra e nada que me custe? Porque o que me custa é aquilo que vai faltar ali na frente. Mas se o Senhor é dono de tudo, e se o Senhor é comigo, nunca vai faltar. Toda vez que eu entrego tudo no altar do Senhor, eu estou causando uma multiplicação. Eu não faço isso porque eu quero algo interesseiro, mas eu faço isso porque Ele já me deu tudo e porque Ele é a minha provisão. O próprio Senhor é a minha provisão. Então eu entrego algo que me custe.
Davi, ele se recusava a oferecer sacrifícios vãos. Ele recusava oferecer aquilo que era o mais barato possível. Inclusive, o filho dele, Salomão, aprendeu esse princípio. Quando Salomão vai entregar o templo e vai oferecer o sacrifício, ele oferece infinitamente mais aquilo que era pedido. Ele fala, não vou só apresentar isso aqui, que é o básico para o Senhor, mas eu vou apresentar tudo, tudo, tudo. E como é que o Senhor responde a esse sacrifício de Salomão? Aquele sacrifício foi tão grande na inauguração do templo, que os sacerdotes não conseguiram ficar lá dentro, porque a glória do Senhor ficou tão grande, o fogo do Senhor subiu por todos os lugares daquele templo, que ninguém pôde ficar lá dentro. O Senhor se manifestou violentamente. Quanto mais eu entrego, mais o Senhor se entrega. Quanto mais eu entrego, maior a glória. Quanto mais a minha dependência do Senhor, porque eu entreguei tudo para Ele, mais Ele é a minha provisão. Coloque o altar do Senhor em ordem. Coloque o seu armário em ordem. Coloque o material do sacrifício alinhado para que o fogo seja aceso. Entregue para o Senhor algo que te custe. Quer saber o que mais te custa? A sua vida. Ele já pagou o preço por ela, mas Ele dá a escolha na minha e na sua mão, se você vai entregar mesmo. E quando você entrega, a resposta do Senhor é violenta. E quanto mais você entrega, mais a resposta do Senhor é violenta. E quando você decide entregar tudo e entrar nesse rio para o Senhor te levar, primeiro as águas começam nos artelhos, depois nos joelhos, depois na cintura, depois vem aqui para o ombro, até cobrir a sua cabeça e você não ter mais controle da sua vida, porque você entregou tudo, entrou no rio do Senhor de cabeça literalmente, e as águas do Senhor vão te levar para onde Ele quer. Então entregue tudo nessa manhã. Amém? Ninguém vive a promessa só porque alguém viveu ela perto de você. Cada um deve passar pelo próprio processo. Eu não posso passar o processo por você. Um líder não pode passar o processo por você. A sua esposa não pode passar o processo por você. O seu marido não pode passar o processo por você. O seu processo é seu. Assuma a responsabilidade. Viva o seu processo. O processo, ele dói. Vamos lá. A gente está falando de Bíblia aqui, então não estou falando nada pesado. Pensa ali nos israelitas. Todo mundo ali já era grande, não era bebezinho não, para sentir a dor e depois esquecer. Os caras já eram grandes, talvez alguns velhos. Você vai lá e faz uma faquinha de pedra, faquinha de pederneira, e simplesmente vai lá e corta o prepúcio, a seco. O processo do Senhor dói, o processo do Senhor sangra, mas Ele te deixa marcas que todos vão ver. Posso dar uma curiosidade para vocês? Que é estranha, mas é legal. Como é que você identificava um judeu naquela época? Porque tinha lugares que só os judeus podiam entrar. Então qual que é a marca do judeu? A circuncisão. Então eles simplesmente tinham que chegar ali na porta da sinagoga e levantar assim, mostrar aquilo que tinha feito. Era bizarro, ainda bem que a gente não precisa mais viver isso. Imagina, todo mundo chegando aqui, opa, o Arthur ali na porta, conferidor, legal. A gente não precisa mais disso, a circuncisão é no nosso coração. E no nosso coração, ninguém vai conseguir conferir na porta. Ela está dentro do seu armário. Só você vai saber se está circuncidado ou não. Então passe no processo. O que está bagunçado no seu íntimo, só você pode arrumar. O Senhor está perguntando aqui de manhã. Até quando você vai tentar viver um aluguel espiritual? Porque a gente está aqui e a gente fica vendo a experiência dos outros. A gente acaba de chegar no Evangelho e não tem história para contar do que o Senhor fez. E até aí tudo bem, você tem uma fase de aluguel espiritual. Então você vai contar para alguém o que o Senhor que você conheceu faz, você vai contar a experiência do outro. Beleza, faz parte, tem um amigo meu que foi curado lá na igreja. Tem um amigo meu, cara, que chegou em depressão e o Senhor curou.
Tem um amigo meu que estava quebrado, o Senhor restaurou cada gota da finança dele. E o Senhor faz isso. Mas o Senhor não quer que a gente viva da experiência dos outros. O Senhor tem experiências para a gente viver a cada dia, a cada semana. O Senhor tem experiências destinadas para mim e para você que os outros não vão ter. A gente não precisa viver de um aluguel espiritual. O Senhor quer que a gente chegue na nossa terra prometida e pague o preço. Para a gente viver na terra prometida, a gente precisa pagar o preço por ela. Você está preparado para pagar o preço? A terra prometida ela não é simplesmente um lugar físico ou, sei lá, um grau de felicidade que você vai chegar. Ela é também isso. Mas a terra prometida que eu estou falando aqui é o seu chamado com Deus, o seu destino profético. Até quando você vai viver do chamado do próximo? Até quando você vai viver da revelação de um domingo de manhã? Deus tem revelação fresca todos os dias para mim e para você. O mesmo Deus que eu sirvo, o mesmo Deus que eu busco, é o Deus também que está na sua casa, se você chamar. É o mesmo Deus que está na sua Bíblia e vai te revelar. A Bíblia é algo sensacional. Por quê? Imagina você ler um livro. Você conhece mais ou menos o autor, porque talvez você viu, sei lá, no podcast, conheceu ele ali. Então você sabe mais ou menos como ele pensa e o livro vai te apresentando mais dele, beleza? Mas tem pensamentos dele ali que você vai tentar interpretar. E talvez não sejam os pensamentos verdadeiros que ele teve quando escreveu aquilo. Agora, a gente tem um livro que a gente pode ler todos os dias. E o autor desse livro está do nosso lado explicando cada passagem, explicando cada pensamento que ele tem ali. Pensamentos para mim e para você, que só ele sabe porque nasceu no coração dele. E quando você entende os pensamentos dele, quando ele traduz aquilo que está escrito na Bíblia diretamente para a sua vida, fica muito mais fácil você viver. Então tenha a sua própria revelação, tenha a sua própria experiência com o Senhor. A gente não é um tipo de crente domingueiro que só recebe aqui no domingo e talvez vá viver isso na semana, o que foi pregado. Mas nós somos aqueles que buscam a revelação do que o Senhor quer a cada minuto, a cada dia. Eu tive um líder que falou algo que marcou a minha vida violentamente. Ele falava, todos os dias eu acordo e pergunto, Senhor, qual que é o gol que a gente vai marcar hoje junto? Qual é o do dia? O que o Senhor quer que eu faça para a gente marcar um golaço hoje junto? Quem é a pessoa que vai cruzar na minha frente hoje e eu vou dar uma palavra que vem direto dos céus? Qual a pessoa que hoje eu vou cruzar e está precisando de uma oração que ela pediu hoje de manhã? Só o Senhor sabe, mas eu vou ser a resposta. Você é a resposta de alguém? O Senhor conta comigo e com você para marcar vidas. E para que marcando essas vidas, elas parem de viver as experiências alheias e possam viver as próprias. E do jeito que você marcou a vida delas, elas marquem o próximo, e o próximo, e o próximo. O Senhor, Ele nos chama para dar frutos. Que frutos são esses? O que é um fruto? Porque muitas vezes a gente pensa, um fruto é, cara, eu parar de xingar no trânsito, eu dar esmola para alguém, eu ajudar um velhinho a atravessar, eu ser uma pessoa boa. E quer que eu te fale a verdade? O Senhor não chamou a gente para isso. Esses não são os frutos que Ele procura em nós. A maioria vai dizer que é isso, que quando você encontra o Senhor, você se torna uma pessoa boa. Cara, Jesus, Deus, não iria enviar Jesus para a terra para que você simplesmente seja uma pessoa boa. Muitas pessoas podem ser boas e nunca ter conhecido Jesus. Isso não depende dele. Apesar de que se você for realmente uma pessoa que tem experiência com Jesus, você vai ser um bom cidadão, você vai ser uma pessoa boa.
Isso aí vem agregado. Mas não é isso que ele procura em nós. Os frutos que ele procura em nós são os frutos do Espírito. E esses frutos, eu e você não conseguimos dar naturalmente. Eu não consigo me forçar para dar esses frutos. Eu não consigo estudar para dar esses frutos. Esses frutos, eles vêm através do Espírito. Esses frutos, eles vêm quando eu me entrego por inteiro. Quando o meu armário está arrumado, quando o Senhor me visita, quando eu recebo e começo a dar. São esses frutos, frutos de arrependimento, frutos de justiça. Ninguém consegue se arrepender sozinho. Não existe arrependimento sozinho. Sozinho você consegue ter remorso. Remorso não é arrependimento. Você sabe que você errou. Você chora porque você errou. Isso chama remorso. E ele é uma parte que leva ao arrependimento. Mas o arrependimento verdadeiro é aquele que gera frutos de arrependimento. Quais são os frutos de arrependimento? Aqueles que você para de errar. Aqueles que você para de fazer de vez aquilo que você errou. Aí sim eu tenho frutos de arrependimento. Aqueles que você vai lá e pede perdão para o seu irmão que você errou. Aqueles que você para de murmurar e faz a sua parte. Aqueles que são visíveis ao próximo, que você é uma pessoa diferente. Esse é um dos frutos. Frutos de justiça, maravilhosos. O ser humano ama a justiça e ama produzir justiça. Nós somos justiceiros por essência. Mas não é esse o fruto que o Senhor está procurando em mim e em você. O fruto de justiça que o Senhor está procurando em nós é um fruto que só o Espírito pode dar. Então, se só Ele pode dar, só Ele pode produzir. E qual que é esse fruto que essa justiça gera? A salvação. A salvação é justiça. A vingança do Senhor está escrita ali na Bíblia. Ela não é uma vingança para condenação, mas é uma vingança para salvação. A gente quer condenar todo mundo pelo erro. Quando o meu irmão erra, eu quero simplesmente condenar. O meu fruto de justiça é esse, condenar. Mas o fruto de justiça do Espírito é, vem cá, está errado, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te mostrar aqui uma outra visão que vai fazer você ter outro relacionamento com Deus, e tendo outro relacionamento com Deus, uma transformação para que gere frutos, mais frutos do Espírito. Então, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, são frutos do Espírito. O amor é um fruto do Espírito, que eu e você a gente não consegue produzir. A gente consegue produzir o amor que o mundo sabe produzir. Um amor fake. Agora, o amor de Deus é totalmente diferente desse. O amor de Deus é aquele que está te vendo ali sofrer e vai deixar você sofrer, porque é o processo que você tem que passar. O amor do mundo simplesmente seria um amor da esmola. Vem aqui, não, deixa eu te tirar daqui. Para de sofrer. Para cada caso, o amor de Deus é diferente. E ele é inexplicável e inalcançável para a gente. Mas através do Espírito, eu e você, ouvindo a voz de Deus, conseguimos manifestar esse fruto do amor verdadeiro. O amor ágape. Que ele não se importa com quem é. Ele não se importa com a situação. Ele não se importa com a condição. Mas ele ama sem ressalvas. Ele ama do jeito que Jesus nos amou. Como eu falei aqui no momento de intercessão, nós éramos inimigos. Eu e você éramos inimigos de Deus, mas Ele nos amou com esse amor que a gente não é capaz de produzir. Eu e você não somos capazes de dar o nosso filho por alguém. Imagina eu dar a Isabela por um de vocês. Por mais que o Senhor desperte o amor por cada um aqui dessa igreja, eu jamais daria minha filha por vocês. Mas o Senhor deu o próprio Filho, para que mesmo a gente sendo inimigo, a gente fosse reconciliado. Esse é o amor que a gente não consegue produzir.
Mateus 3:10 está escrito. 3:10 está escrito. O machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O machado está preparado para cortar a raiz. E aí? Está dando fruto? Aquela árvore que não dá fruto é cortada. Está preparado? Existe uma plantação, existe o dono dessa plantação. E de ano em ano, o dono dessa plantação passa para ver essa árvore, para ver que fruto ela está dando e se está dando fruto. Porque ela até pode estar dando fruto, mas talvez não seja o fruto que ela foi designada a dar. E quando a gente não dá o fruto que o Senhor determinou para a gente dar na estação, e dá outros frutos, esses frutos, para serem produzidos, vão ser estressantes, vão ser cansativos, vão gerar um burnout em mim e em você, porque a gente está produzindo sem o Espírito, a gente está produzindo artificialmente esses frutos. Qual é o fruto que o Senhor quer que você dê nessa estação? Lucas 13, 6-9. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la ocupar um lugar na terra? O homem respondeu: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei, talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, corte-a. O Senhor, Ele é paciente conosco. Esse cara aqui não achou fruto, mas tinha alguém que cuidava dessa figueira. Tem alguém que cuida de mim e de você. O Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós. Por mais que a gente possa estar vivendo uma fase de seca, por mais que a gente possa estar vivendo uma fase de escassez espiritual, o Espírito Santo vai interceder falando: calma, Senhor, calma. Ele deu fruto numa estação. Deixa eu cuidar dele por mais 1 ano. Deixa eu colocar adubo nele. Quem sabe no próximo ano você passe aqui e ele esteja dando o fruto que você quer. Mas se não tiver, aí eu concordo com você. Corta. É pesado, mas é assim. A figueira, ela estéril, tem um prazo. A figueira estéril tem um prazo. O dono da figueira quer o fruto. Não adianta só parecer crente. É preciso dar fruto do Espírito. Não adianta você fazer o que tem que fazer de vir aqui domingo. Não adianta você ser bonzinho. Você tem que dar fruto. Deus espera algo nascido de você, não da fé do seu vizinho. Os frutos do meu vizinho são para me alimentar no começo, mas você precisa dar fruto para alimentar o próximo que chega, para ser um memorial para o próximo que chega. Cadê o seu fruto? Cadê o seu fruto? O Senhor pergunta de novo: cadê o seu fruto? Ninguém pode tirar o fruto de você. E também ninguém pode dar o próprio fruto para você. Não dá para tirar uma maçã de uma árvore e enxertar em outra. Não dá. Você pode prender ali com o super bonder, mas ela vai estragar. Ela não é um fruto daquela árvore. O seu fruto é só seu. O seu fruto é só seu. Para de viver do fruto do próximo. Chegou o tempo de mostrar o fruto da vinha transformada. E o fruto é perdão, santidade, generosidade e fé. Eu não posso ter fé por você. Eu não posso ter fé por você. A sua fé é trabalhada todos os dias. Como? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu busco, quanto mais eu leio, maior a minha fé. Existe uma pesquisa, eu não lembro direito os dados, mas eu vou falar por cima.
As pessoas que têm uma leitura da palavra de 1 a 2 vezes por semana, o resultado é 0. No índice de depressão, de negatividade, enfim, de frustração, não resolve você pegar a palavra 2 vezes por semana. 4 vezes por semana, os frutos começam a aparecer. Então tem algum grau a menos de traição, de divórcio, de tristeza, de depressão. Começa a diminuir. Agora, aquela pessoa que tem mais de 4 vezes por semana de busca pela palavra, de busca pelo Senhor, de leitura, os frutos começam a ficar absolutamente visíveis. Elas começam a pregar para as pessoas na rua, elas começam a orar pelas pessoas, elas não têm mais depressão, elas são positivas, elas vão melhor no trabalho. A família dela é muito mais saudável, os filhos dão fruto, porque essa pessoa se alimentou e os filhos se alimentam dos frutos dela, até que eles sejam capazes de dar os próprios frutos, amém? Então, quanto mais nós buscamos, mais a gente muda a nossa realidade. Então, nessa manhã, muda a sua perspectiva. Em Lucas 13, 10 a 13, e eu não vou ler para a gente acelerar, tem aquela história da mulher corcunda que estava no templo. Essa mulher estava por 18 anos no templo. E a palavra fala que ela estava ali com espíritos dentro dela, ela estava opressa. Imagina, 18 anos ela vindo aqui, ela sentava ali no fundo, todo domingo ela vinha na igreja, curvada, olhando para o chão. Quando você olha para baixo, você só vê a bagunça. Quando você olha para baixo, você só vê os erros, você só critica. Mas quando ela tem um encontro ali com Jesus, porque Jesus entra naquela sinagoga, Jesus entra naquela igreja e tem um encontro com essa mulher é curada e a perspectiva dela começa a mudar, porque agora ela consegue olhar para cima e a vida dela é curada. Quando a gente entra numa murmuração, quando a gente entra numa bagunça espiritual, o nosso processo, ele fica atrasado e pode ficar atrasado por anos e anos e anos. Você pode passar anos e anos e anos sentado numa cadeira dessa igreja e nada acontecer. Não dá para você viver de aluguel da experiência dos outros. Não dá para você viver de aluguel da santidade dos outros. Não dá para você viver de aluguel da espiritualidade dos outros. Desenvolva a sua fé, desenvolva a sua santidade, desenvolva os seus frutos. Para de olhar para o chão e ficar reclamando. Vamos olhar para o céu e dar fruto. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Nem tudo vai ser perfeito na caminhada, nem tudo vai ser perfeito no processo, mas o Senhor é conosco, a gente vai caminhando mesmo que sangrando. Cara, numa boa, a gente veio para a guerra, cara. A gente veio para a guerra. Enquanto uns estão reconstruindo, a gente está construindo. Cada um está no seu processo. Enquanto uns tinham tudo e perderam tudo e estão recomeçando, outros estão vindo do nada e começando também. Então, dentro disso, viva o seu processo, entenda o seu chamado e dê o seu próprio fruto. Não dependa do que o irmão vai fazer. Não dependa do que alguém vai poder te ajudar. Você tem um ajudador, o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador. É Ele que faz a gente fazer todas as coisas. Se não fosse assim, Jesus não teria dito. Mas Ele disse, eu estou indo. E eu vou deixar para vocês o Consolador. Eu vou deixar para vocês o ajudador. Eu estou indo preparar um lugar, mas, cara, Ele vem. Ele vem, Ele estava sobre mim, mas agora Ele vai estar sobre vocês. E se Ele estiver sobre vocês, coisas maiores do que eu fiz, vocês vão fazer. Então, se Jesus falou isso, está falado. Eu e você podemos fazer coisa maior do que Jesus fez. Qual o fruto que você está dando? O que de maior que Jesus fez você está fazendo? Se Jesus aguentou tudo que aguentou, com o Espírito Santo eu e você também a gente também consegue aguentar. O Espírito Santo em nós é sabedoria.
o Espírito da sabedoria, o Espírito da revelação, o Espírito Santo em nós, ele guia os nossos passos, ele diz o que vai acontecer no futuro, e você pode se preparar. O Espírito Santo em nós ajuda a passar pelo processo mais difícil possível. O Espírito Santo em nós nos ajuda a construir coisas grandes. Dependa do Espírito e dê o seu fruto. Dependa do Espírito e dê o seu fruto. Para de olhar a bagunça. Principalmente, para de olhar a bagunça do outro. Para de invadir o armário do outro. O armário do outro, só o outro resolve. Não é você que vai arrumar as cuecas do vizinho. Você vai querer? Eu não quero. Então arruma você as suas cuecas na sua gaveta. Não sou eu. Você pode pagar para alguém fazer isso? Pode. Mas se você pagar para alguém arrumar suas cuecas, elas nunca vão estar 100% do jeito que você quer. Nunca vão estar na organização que você procura. Quer fazer bem feito? Essa frase nunca foi tão real. Faça você mesmo. Tudo aquilo que o Senhor nos deixa enxergar em nós é porque você precisa resolver. E tudo aquilo que o Senhor nos deixa enxergar em outras ocasiões é porque você precisa ajudar a resolver. Esses são frutos. Então peça para o Senhor mudar o seu olhar, enxergar a terra da promessa, enxergar o propósito, enxergar a sua promessa, a sua parte na promessa. Deus quer levantar a sua cabeça hoje. Então para de só viver em desordem, começa a enxergar o que Ele preparou, começa a enxergar como Ele quer que você organize. Mais do que saber onde você quer as suas roupas, você precisa entender que o Senhor tem uma ordem já pré-determinada para que isso flua naturalmente. Então, arrume tudo, ouça o Senhor, provoque o seu próprio crescimento. Está lá escrito em Lucas 13, 18 a 21. Então Jesus perguntou: a que se assemelha ao reino de Deus? A que compararei? Este se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos nos seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: a que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Os frutos começam com uma semente pequena, como um grão de mostarda, que é a menor semente que existe. Mas se você plantar no lugar certo, se você fizer a sua parte, essa árvore, essa semente vai se tornar uma árvore tão grande que vai dar sombra para o próximo, e que os passarinhos vão poder fazer ninhos nela. Então, o que você plantar vai crescer e vai virar uma morada para o seu próximo. E esses passarinhos que moraram nela vão pegar as sementes que ela vai gerar e vão espalhar na terra, e outras árvores vão crescer por causa da semente que você começou plantando. Esses são os frutos que o Senhor quer ver. Os frutos que eles cresçam e permaneçam. Frutos que permaneçam de geração em geração. Um fruto, ele só é um fruto verdadeiro quando ele começa em mim, mas ele não tem apenas a ver sobre mim, ele tem a ver sobre o meu próximo e sobre o reino de Deus. Os meus frutos, eles são para que apareçam de geração em geração. Eles são para que o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça, se manifeste nessa terra. Paz, alegria e justiça, sendo manifestadas através de mim e de você. Esse é o reino de Deus, e ele se espalha desse jeito. Ninguém cresce por osmose, nem por proximidade. O crescimento, ele requer uma decisão diária, de ler, de servir, de expor e se mover em direção ao Senhor. Então se mova, se exponha. Hoje é dia de plantar, de misturar, de decidir. É uma decisão no seu coração.
Eu quero sair da letargia, então eu vou caminhar. Eu quero sair da letargia, eu quero sair desse processo que eu estou, porque você vai continuar no processo enquanto você não aprender. Você vai continuar no deserto enquanto você não aprender. Aquela geração só saiu do deserto porque eles aprenderam uma lição. A geração que decidiu não aprender a lição morreu no deserto. A outra geração pagou o preço, entrou na terra prometida. Lutou com gigantes, conquistou terras, dominou territórios. Eu e você somos chamados a isso. Cada um vai ter o seu gigante aqui para derrubar. Você tem duas escolhas. Entrou na terra prometida, beleza. Agora duas escolhas. Ou você faz acordo com o gigante e você convive com ele, ou você derruba. E para derrubar o gigante basta apenas uma pedra pequena na testa de um homem pequeno, como Davi. Com uma pedra pequena, uma decisão, ele derrubou o gigante que ninguém derrubava. E com a própria espada do gigante, quando ele estava caído, ele cortou a cabeça. Então, quando você derrubar o seu gigante, você vai ganhar autoridade, que é a espada, e você vai cortar a cabeça dos próximos gigantes. Porque lá na frente, esse mesmo Davi, quando estava fugindo de Saul, entrou no templo, comeu o pão porque ele tinha intimidade com o Senhor, e aquele pão era do Senhor, mas para quem tem intimidade, é tudo nosso. E naquele tempo, o sacerdote mostrou para ele, tinha uma espada. Ei, Davi, você está sendo perseguido. Comeu o pão, beleza. Está vendo aquela espada pendurada de outra estação ali? Lembra que você cortou a cabeça do gigante com ela? Vem aqui, pega ela de volta. E vão para a guerra. E vão para a guerra. Vão manifestar os frutos que você deu em outra estação. Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Essa pode parecer uma pregação dura, mas é uma pregação honesta do coração de Deus. O Senhor, volta e meia, vem visitar a videira. Ele vem conferir se você está dando fruto. Você está dando fruto? Será que você está dando fruto? Porque se você não tiver, e você já tiver chegado no limite que o Espírito Santo pode te defender, o seu destino vai ser cortado. E sendo cortado, a palavra diz que corte e jogue no fogo. Eu não quero que nenhum de nós, inclusive eu, seja achado não dando fruto. Essa palavra é para mim e para minha casa, mas é para cada um de nós. O Senhor quer ver frutos em nós. O Senhor quer ver o nosso armário arrumado. Arruma o seu armário. Sai do aluguel espiritual. Volta a dar fruto. Se você ainda não dá fruto, busque ao Senhor para que dê fruto. Adube a sua terra. Leia, busque, tenha comunhão. Tenha comunhão. O Senhor quer dar as suas próprias experiências. Tem tanta coisa linda que o Senhor determinou para a sua vida. A única pessoa que determina que se você vai viver ou não essas experiências é você mesmo. Porque no céu já foi liberado. Basta que você na terra tome posse e faça a sua parte. Faça a sua parte. Coloque a sua casa em ordem. Coloque o seu quarto em ordem. Coloque o seu armário em ordem. Adube a sua terra para que as experiências venham. Você foi chamado para entrar na terra prometida pagando um preço. Esse preço determinado pelo Senhor. E Ele não vai determinar um preço que você não possa pagar. Em outro lugar não pode viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
para entrar no Santo dos Santos, você precisa parar de terceirizar a sua bagunça. Para de terceirizar a sua bagunça nessa manhã. Assume a bucha. Assume a bucha. Você e eu fomos chamados para a guerra. Não tem outra pessoa para ser enviada para o campo de batalha se não for eu e você. Ninguém vai lutar a sua guerra. A sua guerra é sua. A espada é sua. O fruto que vai ser cobrado é seu. O seu armário só você pode mexer. Senhor, que em nome de Jesus, hoje a gente possa receber a responsabilidade de arrumar o nosso armário, Pai. Que nós possamos rejeitar esse aluguel espiritual, que a gente possa assumir a chave da nossa casa. Decidir dar frutos, Senhor. Crescer e viver a sua promessa. A gente toma em nossas mãos posse da terra no nome de Jesus nessa manhã. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa gerar dentro de nós uma ira santa, uma indignação, Senhor, contra toda a letargia, contra, Senhor, toda a paralisia, contra tudo que nos prende olhando para baixo, olhando para os problemas, Senhor, contra toda a irresponsabilidade espiritual, contra toda a infantilidade espiritual. Riante candarabastos. Já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Você não vai viver de aluguel espiritual. Você vai viver, você vai viver, você vai ser dono da promessa que o Senhor estabeleceu um dia para você. Você vai dar fruto, você vai crescer no Senhor. Viva o processo, viva o processo. Quem é filho, assume a casa. Quem é maduro, assume o próprio processo. O Senhor não quer te ver de mala pronta. Ele quer que você seja o dono, frutificando. Você não precisa pagar nada para ninguém. O Senhor te dá a condição de comprar a sua própria casa. O Espírito Santo te dá a condição de comprar a sua própria casa. Ainda que pareça difícil, o Espírito Santo já tem um plano. Já tem um plano. Que você ouça a voz do Senhor te guiando pelo processo. Porque se Ele estabeleceu o plano, se Ele estabeleceu o processo, Ele sabe o caminho para sair. Que em nome de Jesus,
nós tenhamos corações abertos. E como eu orei no começo, corações de carne e não de pedra. Que as lágrimas na presença do Senhor voltem a escorrer. Que o coração que se alegra por entrar no Santo dos Santos, o coração que deseja entrar no Santo dos Santos, o coração que não sabe mais viver no nível natural, ele possa voltar para dentro de nós. Que o Senhor nessa manhã venha trocar os nossos corações. Que o Senhor nessa manhã venha nos chacoalhar e nos acordar. Que o Senhor nessa manhã venha circuncidar novamente a mim e a você. E que eu e você, por mais que doa, possamos pagar o preço do processo. Vai doer, vai arder, vai sangrar. Talvez você vá ficar sem uma perna, mas você vai pulando e marchando até essa linha final que o Senhor determinou. Custe o que custar, o preço que foi estipulado, porque nenhum preço é maior do que o que Ele já pagou. Ele foi, Ele deixou um Consolador, mas Ele foi para preparar um lugar para mim e para você. Uma nova casa, a casa do nosso Pai, que vai ter muitas moradas. Vai ter o meu quarto, vai ter o seu quarto, vai ter um lugar para habitar. E naquele lugar não vai ter choro, naquele lugar não vai ter dor, naquele lugar a palavra diz que Jesus vai ser a própria luz. Naquele lugar não vai ter sol, porque o Jesus vai ser a própria luz. Jesus vai ser a alva desse lugar. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso alvo. A dor aqui é passageira, o processo aqui é passageiro, mas no meio desse processo e desse caminho nessa terra, eu vou deixando frutos pelo chão, frutos que permaneçam de geração em geração. Se coloca de pé. Como eu disse, essa é uma palavra dura. Mas o amor é isso. O amor verdadeiro, o amor ágape, o amor de Jesus é esse. Ele faz por amor, independente se vai doer ou não. Ele fala por amor, independente se vai ser duro desse jeito ou não. Porque Ele não quer que nem eu nem você nos percamos no caminho. Ele não quer que nem eu nem você sejamos lançados no fogo. Mas ainda que seja podada a sua árvore, existe algo a ser falado. Porque Jesus te ama além do limite. Além do limite. A única coisa que Ele não faz por você é passar por cima da própria palavra dEle. Mas, antes de ser jogado no fogo, se você foi podado e está prestes a ser jogado, existe uma palavra que é para a árvore podada: se ela estiver perto das águas, se ela estiver próxima das águas, se ela estiver próxima desse rio de vida, ao cheiro das águas, ela vai brotar novamente. A árvore que parece ser perdida, já se encaminhando para o fogo, se ela se achegar perto das águas, ao cheiro das águas, ela vai renascer e ela vai dar os seus frutos na estação certa. Santo. E esse é o mandamento que vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Riantos tories. E desse jeito vocês serão reconhecidos
pelo amor. Pelo amor. Nós seremos reconhecidos pelo amor. Não pela murmuração, mas por amarmos uns aos outros. Uns aos outros. Como família, como igreja, nos amando. Porque se eu não amo nem o irmão que eu estou vendo, como eu vou amar o Pai que eu não vejo? Que Jesus possa visitar cada um de nós nessa estação, individualmente e como igreja, e Ele possa encontrar esse fruto que Ele espera tanto, o amor pelo meu próximo, porque é sobre isso a igreja, é sobre isso a igreja. Ouvir a palavra você pode ouvir em casa, adorar você pode adorar em casa, mas ser igreja só dá com alguém do seu lado que você não necessariamente conhece, mas ama. Que o Senhor possa te achar nessa estação, amando ao próximo, amando a igreja, amando Ele, amando a sua família, com seu guarda-roupa em ordem. Porque aí os seus olhos, eles só vão olhar para esse santo lugar, o Santo dos Santos. E aí você vai poder viver nesse Santo dos Santos 24 horas do seu dia, se deleitando. Vamos orar junto? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Levanta sua mão. Pai, que em nome de Jesus nós possamos viver uma semana sobrenatural, uma semana de colocar a casa em ordem, uma semana de colocar o armário em ordem, para que nós possamos dar frutos e frutos que permaneçam. Nos capacita, Senhor, para levarmos a Tua luz onde quer que nós estejamos nessa semana, na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor, na academia, onde quer que esteja, nós sejamos o embaixador do Evangelho, o embaixador do Reino, que em nome de Jesus nós possamos ver a Tua mão em todas as coisas nessa semana, que nós possamos ir em segurança para as nossas casas, para as nossas famílias, e que em nome de Jesus esse seja um marco na vida de cada um aqui. Vão para suas casas na bênção. Amém e amém em nome de Jesus. E apesar de eu ter passado o horário, quem quiser trocar ideia, estamos aqui para servir vocês. Quem quiser oração, quem precisar de alguma coisa, isso aqui só faz sentido se for para servir vocês, ok? É nóis.